Todo o problema do mundo é que os tolos e os fanáticos estão sempre cheios de certeza, enquanto os sábios estão cheios de dúvidas. Era uma noite clara e tempestuosa. Nunca ficava muito escuro no centro de Manhattan, a não ser quando fenômenos naturais ou atos de supervilania causavam blackouts. Olhando para a cidade do alto de um terraço, Peter Parker refletiu que à noite, Nova York mostrava ainda mais a abundância de vida e energia que fazia dela a cidade mais fascinante do mundo. Quando milhões de luzes multicoloridas das janelas, anúncios, semáforos, holofotes e carros reluziam para desafiar a escuridão, declarando ao universo que os nova-iorquinos estavam cuidando de suas vidas e não deixariam que algo tão banal como a rotação da Terra lhes dissesse a hora de ir para a cama. Isso era bom para Peter Parker, já que naquele momento ele estava vestido dos pés à cabeça com elastano vermelho e azul, e em queda livre de um prédio de 20 andares, confiando num fino feixe de teias disparado de seu punho para se fixar ao próximo arranha-céu e balançá-lo em segurança pela 8ª Avenida. Essa era a parte da rotina noturna de patrulha do amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. E as luzes brilhantes eram de uma ajuda inestimável para que pudesse ver onde estava indo, bem como para manter seus olhos atentos a crimes e crises nas ruas abaixo. Quanto à tempestade, esse era outro problema. Mesmo num dia normal, Homem-Aranha precisava ficar alerta aos ventos caprichosos entre as torres altas, ampliados pelo efeito de túnel de vento das ruas sinuosas de Manhattan. Um fino de teia saía dos lançadores do Aranha, ainda que de polímero sintético da melhor qualidade, era fino, podendo ser facilmente derrubado por uma rajada súbita. O ar pendurado nos fios de teia era uma maneira emocionante e libertadora de viajar, 50 vezes melhor do que qualquer montanha-russa, totalmente ao ar livre, subindo e descendo em velocidade assombrosa, sem nenhum impedimento. Sem o mau cheiro do escapamento dos carros, da fumaça dos cigarros e das contínuas disputas de trânsito entre motoristas, pedestres e ciclistas hipercompetitivos. Mas esse seria um comportamento suicida se não fosse pelo sentido aranha de Peter. A consciência extraordinariamente acima do comum de seu entorno, adquirido após a fatídica mordida de uma aranha radioativa anos atrás, junto com a força e a agilidade aracnídeas proporcionais. O zumbido do sentido aranha em sua cabeça o alertava do ataque iminente de seus muitos inimigos, permitia que desviasse de balas antes que fossem disparadas, e assim por diante, mas também o ajudava em situações mais banais, como sentir que o fio da teia, que estava prestes a disparar, seria soprado em outra direção por uma súbita mudança do vento, o que lhe dava a chance de ajustar a mira para compensar. Bom, não se pode acertar todas, pensou a aranha, quando uma rajada extremamente forte soprou assim que apontou o disparador da palma da mão e deixou que o fluido de teia subisse num longo fio de secagem rápida em direção ao New York Hotel. O vento jogou a teia de volta sobre o seu ombro e ele imediatamente soltou o disparador para que ela voasse livre depois que a válvula de corte a soltasse. Sua vasta experiência lhe havia ensinado a não liberar um fio de teia antes que o próximo se ancorasse. Assim, deixou que o balanço levasse para o alto enquanto mirava e disparava mais uma vez. A teia atingiu o topo do hotel em estilo Art Deco, com sua forma zigurate, num ponto mais alto do que ele pretendia. De modo que ele avançasse, ela ficaria pendurada no canto do terraço inferior. Então ele se antecipou a isso, deixando que a teia o fizesse balançar até a lateral para pousar na face do prédio que dava para a 8ª Avenida, agarrando-se à parede com suas mãos e pés. Estava escorregando. Em geral, seus dedos conseguiam aderir a praticamente qualquer superfície, mas o vento estava acompanhado por um aguaceiro que ficava cada vez mais forte, deixando a parede de tijolos do hotel escorregadia. Ainda não estava tão ruim. Ele só precisava de um pouco mais de pressão para se segurar. Mas se a chuva continuar a piorar, ele murmurou para seu reflexo mascarado numa janela escura. Talvez seja melhor pegar a linha F para casa. O lampejo de um raio e o estrondo subsequente do trovão, perto demais para deixá-lo tranquilo, mostrou que talvez fosse melhor voltar de metrô mesmo. Assim como uma teia de verdade, sua teia sintética não conduzia eletricidade quando estava seca, mas poderia conduzir uma boa carga quando molhada.
e os raios costumavam atingir o topo dos prédios, o que fazia deles o lugar menos propício para se pendurar em climas como aquele. Infelizmente, ele não tinha uma muda de roupas à mão para poder pegar o metrô como Peter Parker. Saíra em patrulha diretamente de seu apartamento no Soho, mas só se deu conta de que havia esquecido de olhar a previsão do tempo quando já estava a meio caminho de Greenwich Village. E ele não podia ligar para Mary Jane para trazer roupas, porque, como quase sempre nos últimos tempos, sua querida esposa havia saído para ensaiar sua mais nova peça off-Broadway. Ele já havia tentado enfiar a cabeça em 2 janelas e perguntar se alguém faria a gentileza de colocar a TV no canal de previsão do tempo, mas teve a má sorte de os moradores dos 2 apartamentos pertencerem a um segmento considerável da população de Nova York que eu considerava uma ameaça e não um herói.